Dando continuidade ao tópico Engenheiro como Solucionador de Problemas, vamos aprender hoje sobre a metodologia Kapni-Tregoy em relação à análise de situações. No nosso dia a dia, podemos descobrir problemas e desvios que devem ser corrigidos, deparar com operações executadas diariamente que precisam ser aprimoradas, sentir a necessidade de prevenir alguns problemas, sentirmos orgulho de resultados obtidos. Isso tudo são informações que nos são apresentadas dia a dia. De acordo com Kapni-Tregoy, a necessidade de ação, ela gera uma preocupação e procura-se analisar ao máximo o conteúdo dessas informações que recebemos no dia a dia, visando uma classificação objetiva das mesmas através do conceito de situação. O que é uma situação? É toda e qualquer informação que nos preocupa e exige uma ação de nossa parte. Algo que constitui uma situação para nós pode ser uma simples informação para outras pessoas. Nosso trabalho diário deve girar em torno das situações e não de informações, ou seja, girar em torno daquilo que nos preocupa e exige uma ação, e não só daquilo que é uma informação para a gente. A análise de situação, ela é um processo que deve ser utilizado sempre que nos deparamos com algo aparentemente confuso. É um processo indicado para descascar qualquer abacaxi. Quais são as etapas de uma análise de situação? A primeira delas é reconhecer situações. A segunda, separar essas situações, estabelecer prioridades, escolher um processo de raciocínio lógico para atacar a situação. Em relação à primeira etapa, podemos dizer que recebemos um pacote de informações diariamente. Desse pacote, precisamos nos perguntar o que nos preocupa, o que está errado, o que deve melhorar. Desses questionamentos, nós vamos identificar as situações que precisamos resolver no dia a dia. Outras informações desse pacote de informações são diversas. Então, são informações residuais que não nos preocupam e não exigem uma ação nossa. Na segunda etapa, precisamos separar as situações. As informações apresentam-se de forma complexa. Para separá-las, existem perguntas padrões que nos auxiliarão. Por exemplo, imagine que a situação complexa que precisamos resolver são reclamações dos clientes. Perguntas padrões que podemos fazer. O que nos preocupa com relação às reclamações dos clientes? E aí as respostas. Indenizações pagas ao produto A. Queixas constantes da comercial sobre o mau atendimento do produto B. Então, nós identificamos as reclamações. Outra pergunta. O que deve melhorar no produto A? Então, a gente identificou que o produto A, nós temos as reclamações em relação às indenizações pagas. Então, o que deve ser melhorado? Deve melhorar as embalagens. O que nos preocupa com relação à embalagem do produto A? Então, a gente identificou que a gente deve melhorar, mas o que nos preocupa em relação a essa embalagem? Ela permite a danificação do produto durante o transporte. O que deve melhorar nessa embalagem? É necessário colocar inscrições do tipo frágil, cuidado, estilado para cima, entre outras. E as queixas constantes da comercial sobre o mau atendimento do produto B, o que deve melhorar? O índice de quebra na tecelagem, a regularidade de tingimento do produto beneficiado. Então, com essas perguntas, nós começamos a entender essas situações que, a princípio, parecem ser complexas. Esquematicamente, temos reclamações dos clientes que podem vir por dois motivos. O primeiro deles seriam as indenizações pagas no produto A, que identificamos que surgem devido às embalagens sem inscrições. E o outro motivo, queixas do comercial sobre o produto B, que vem das quebras elevadas na tecelagem e das irregularidades de tingimento do produto beneficiado. Então, por aqui representamos esquematicamente a nossa situação complexa. Dessa maneira, fica mais fácil de entender
as suas partes. A terceira etapa é estabelecer prioridades. Então, através de frases padrão, as situações são classificadas como sendo de alta, média ou baixa prioridade, tanto em termos de gravidade, como urgência e tendência, numa escala de pesos de 1 a 5. Então, a notação seria o seguinte: PG é o peso atribuído à gravidade, PU, o peso atribuído à urgência, e PT, o peso atribuído à tendência. Então, essa fórmula é conhecida pelo método de Guth. Então, a fórmula é P igual a PG vezes PU vezes PT. Então, aqui temos um exemplo, né, da definição de prioridades. Então, a prioridade alta, ela vai ter um peso de 5, a média um peso de 3 e a baixa um peso de 1. E aí temos alguns critérios, né, quanto à gravidade, à urgência e à tendência. Então, a gravidade, o prejuízo, o dano, a importância é tal. É muito alta, é muito grande, é mais ou menos importante, é mais ou menos grande, é pouco importante, é pequeno. Então, a gente precisa decidir em relação à gravidade qual é a importância desse dano ou prejuízo. Em relação à urgência, devemos nos ocupar com a situação já, agora, imediatamente, ou daqui a pouco, ou quando tivermos tempo, ou não há pressa nenhuma. Então, precisamos decidir para cada uma, né, das situações que a gente tem. Em relação à tendência, seria o que vai acontecer se a gente não tomar nenhuma atitude. Então, se não fizermos nada, a situação tenderá a piorar, a ficar estável ou a melhorar. Então, essa seria a tabela de prioridades pelo método do Guth. E um exemplo. Vamos supor que nós temos as seguintes subsituações. Tempo relativamente grande para liberar os materiais. Então, é uma situação porque isso é algo que nós precisamos tomar uma ação. Falta de controle dos materiais por fornecedores. Falta de controle dos materiais por produto. Inexistência de um laboratório físico ambientado. Falta de espaço para retirada de amostras. E atualização de desenhos para verificação técnica. Então, aqui, ó, nós demos o peso para cada um, né? Gravidade, urgência e tendência. Então, nós elencamos essa primeira aqui, ó, com gravidade 5, urgência 5 e tendência 4. E fizemos a mesma coisa para as outras subsituações. Multiplicando esses números, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100, 5 vezes 4, 20, vezes 4, 80. Então, multiplicando esses três pesos, nós chegamos no peso final. Então, por aqui, nós identificamos que a situação que deve ser realizada primeiramente seria essa daqui, ó, atualização de desenhos para verificação de técnica, porque tem um peso maior de 125. Seguida dessa daqui, ó, tempo relativamente grande para liberar os materiais, que tem um peso geral igual a 100. Então, dessa maneira, a gente consegue estabelecer as prioridades. A quarta etapa é a escolha de um processo de raciocínio lógico para atacar a situação. Temos 4 processos. Novamente, a análise da situação, caso a situação ainda seja complexa, a análise de problemas, a análise de decisões e a análise de problemas potenciais. Nós vamos ver essas situações, algumas dessas análises, nas nossas próximas aulas. E para que serve a análise de situação? Para nos ajudar a organizar qualquer coisa, definir prioridades em geral e programar nossas atividades diárias. E quais são as possíveis respostas, né, com a análise de situações? A participação da equipe, discussão de assuntos específicos, divagações, conversas em paralelos e interrupções. Por hoje é só e até a próxima.